Tudo Então, bom? Tudo bem também. em nome da casa, em nome da última, em nome dos tarefeiros do Augusto César, eu agradeço muito sua presença e a palavra é toda sua. Sou eu quem agradeço, né? Boa noite a todos. Grande alegria estar com vocês aqui. É que a gente tem aqui o mesmo carinho e a mesma receptividade que sempre tivemos quando estávamos próximos, né? Agregados todos juntos. Nós trouxemos o tema, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A passagem de Mateus, né? Está no capítulo 22, versículo 14. E também, quem quiser fazer a leitura depois, nós convidamos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, né? E o enunciado lá deste capítulo já nos faz uma advertência, né, sobre muitos eventos que basicamente nós estamos vivenciando hoje. Então vai falar sobre a porta estreita, muitos dirão Senhor, Senhor, né? Sobre a questão de dar-se àquele que se tem, então falando aí muito da responsabilidade, né, do livre-arbítrio também. A escolha do tema é exatamente por esse processo. Diante toda esta situação, toda esta crise existencial, né, que a humanidade vive hoje, né, que não assola somente a nós, brasileiros, nem é um grupo pequeno, mas é mundialmente, né, toda a situação que vivenciamos, ela já vinha sendo né, evidenciada já há muito tempo, e dentro dessa passagem específica que nós vamos tratar, que é o festim das bodas, nós vamos identificar um chamado, nós vamos identificar alguns processos que nós poderíamos e podemos, inclusive, evidenciar hoje, para que a nossa vida, inclusive de confinamento, ou mesmo aqueles que têm que sair, né, mas que nós estamos lidando com muitas dificuldades pelos processos até que a gente tem que vivenciar, que a gente repense todas essas condições e repense principalmente como nós estamos lidando com isso. Principalmente porque hoje não é a pergunta por que estamos aqui, né? Na verdade, nós já estamos aqui. Nós precisamos saber por que é que nós estamos aqui, então. O que nós viemos fazer aqui neste momento? Porque nós ou pedimos para vir, ou foi identificado pela espiritualidade maior que nós estivéssemos aqui neste período, nessa existência da Terra, nessa existência espiritual de cada um de nós. Então, quando a gente olha para essa informação e percebe que, mesmo com quadros de dificuldades, de dores e de sofrimentos, e muitas vezes até de muitas perdas, né, pensando no aspecto da morte material, materialmente falando, nós precisamos pensar que, mesmo que isso não esteja nos afetando hoje, não seja propriamente conosco, nosso lar, nós somos afetados indiretamente. Então, tem um ensinamento por trás disso. Essa perspectiva de sermos chamados, todos somos. O processo de escolha é que muitas vezes a gente coloca isso externo a nós, né? A gente identifica que teria outros nos chamando, e em verdade ele é interior. Então, acho que aí fica exatamente a nossa dificuldade, muitas vezes, até de entendimento dessa passagem. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque a gente pretende ser escolhido. Então, aqui a gente já poderia cair por terra se a gente se lembrar que em uma outra passagem, quando nós procuramos, né, no Evangelho a identificação onde Jesus também coloca esse trecho, nós vamos encontrar uma passagem que o pastorino diz assim, a união com Cristo. Nessa informação, nós vamos encontrar Jesus nos chamando de amigos. E chamando, então, com esse calor, né, com essa afetividade, ele quis que nós estivéssemos mais próximos dele. E ele diz mais um enunciado lá, ele diz assim, não vós me escolhestes, mas eu vos escolhi. E isso é de uma grandiosidade, porque nos coloca em uma condição de já percebermos onde nós estamos, em que patamar, em que condição eu estou. Se o Cristo planetário, né, Jesus Cristo, disse que me escolheu, então eu tenho algo para oferecer, eu tenho algo por fazer.
isso já nos engrandece. Não é para que nós tenhamos orgulho, né, e ficarmos arrogantes com isso. Mas é uma necessidade que, inclusive, a humanidade hoje necessita, que é de ter evidente para si mesmo as potencialidades que nós carregamos. Nós percebemos que a maioria de nós hoje anda por aí se arrastando, muitas vezes, sem ter um amor próprio, sem identificar em si mesmo alguma qualidade, alguma perspectiva até de melhora, alguma condição em que a gente possa realmente não somente auxiliar o outro, mas auxiliar-nos a nós mesmos. Então está faltando em nós esta vivacidade, esta alegria que o Cristo propôs para a gente. Porque se nós estamos aqui, neste momento, e vivendo essa condição, é exatamente porque nós temos já essa condição. Nós estamos diante de uma melhoria de consciência, né, de um evento consciencial que é mundial, mas ele é trabalhado individualmente, ou seja, cada um de nós vai ter uma percepção também diferente sobre esse evento, e esse evento, ele culminou mais em nossas vidas a partir de 2012. É quando a gente ouvia falar tanto, né, do fim do mundo, das transições, e asteroide para cá, e asteroide para lá, e é mundo que acaba, igual eu brinco às vezes, né? Eu já participei de tanto fim do mundo que eu não tenho nem mais roupa para ir. Não tem, tá bem as vestes aqui, né? Que é a proposta até do festim das bodas. E é isso, porque, em verdade, quando a gente materializa esta nossa condição, né, de transição, de transicionar entre as dimensões, aqui a gente poderia até abordar, falando um pouco mais amplamente, né, com o que a gente vem vendo aí na mídia, quando as pessoas falam terceira dimensão, quinta dimensão, né, passando pelo sol de Alcione, e a gente às vezes fica sem entender. A doutrina espírita traz isso quando ela trata da transição, quando ela trata de nós sairmos de um planeta de provas e expiações para um mundo regenerado. Mas aonde que fica tal desse mundo regenerado, né? Que acabou foi mundo aí, a gente não encontrou esse mundo ainda pela frente. Esse mundo é em nós, né? É em cada um de nós. Não vai ter uma varinha de condão que de repente vai mudar toda a perspectiva e a dinâmica que a gente realiza com a vida, com as nossas experiências no dia a dia. Vai ser paulatinamente no solo dos nossos corações, onde eu vou cada dia aprimorar e aperfeiçoar as virtudes, porque são estas ações e esses comportamentos, esses sentimentos, inclusive, que vão fazer com que eu esteja demonstrando e também podendo mostrar a minha veste, que significa exatamente essa veste em que esse Senhor, que é o dono dessas bodas, né? Ele fez essas bodas para o filho. Por que lá ele diz isso? Porque ele está dizendo da boa nova. Ele está dizendo do evangelho. Ele está dizendo dessa união nossa com Cristo. Então, muito particularmente, cada um de nós precisa ver em que momento nós nos encontramos para consolidar essa união. Como está a nossa vestimenta? Vamos pensar aqui. Mas, poxa, então alguém me convida para um banquete, me convida para uma festa e ele exige a roupa. Curiosamente, a gente faz isso sim no dia a dia. Mas aqui nós estamos falando de algo que é grandioso, né? E é muito maior do que essa percepção diminuta que é a materialidade. Apesar de que nós, a maioria de nós, ainda foca absurdamente ainda nas questões materiais. Então, até a gente precisa tratar aqui o que seja realmente essa veste, como é proposto lá na parábola. Ao final, inclusive, é retirado aquela pessoa, depois de 3 tentativas, né, de chamar assim, multidões, porque muitos, inclusive na língua deles, né, diz de multidão. Então, foi chamado uma multidão, era uma festa grandiosa. Mas, cada momento, alguém tinha uma desculpa para não ir, né? Chegando ao ponto, inclusive, de maltratarem-se, de prejudicarem-se violentamente uns aos outros. Se a gente percebe isso e traz isso para o nosso mundo, basicamente hoje nós ainda vivenciamos isso quando a gente trata
das nossas discriminações, das nossas dificuldades com as outras religiões, das nossas dificuldades ainda em fazer acepção de pessoas. E quando chega, então, no ponto da veste, que a pessoa é questionada sobre que roupa que ela não estava trajada adequadamente para aquela festa, nós também fazemos novamente damos novamente essa conotação, né? Pensando exatamente numa proposta da vestimenta. Mas imaginemos nós se isso seria a coisa mais importante. É óbvio que não. Então, aqui é preciso a gente verificar que quando se está falando dessa veste, inclusive se trata, né, dentro da parábola de como uma veste nupcial, está dizendo dessa união nossa com Cristo, que é num plano espiritual e que é, então, o nosso perispírito, está dizendo dessa nossa dimensão espiritual, dessa energia que todos nós carregamos, que é sutil, mas ainda é física, né? Ainda tem particularidades, propriedades ainda físicas, materiais, mas que é sutilizado. E por isso, muitas vezes, quando a gente está tão arraigado a um plano físico, material como o nosso, tão denso, a gente não se apercebe disso. Mas então, Márcia, como é que eu vou fazer? Né? Não tem nenhuma loja ainda, tá nem aí na mídia, está anunciando esse negócio, essa veste aí inicial. Como que vai ser isso? Como que eu vou encontrar essa veste? Como é que eu vou fazer? Bom, a primeira de todas as nossas atitudes, realmente, é autoconhecimento. Eu preciso já identificar quais são as virtudes, quais são os meus comportamentos, os meus atos e ações, né, dentro da dinâmica da vida, da nossa rotina diária, para que eu perceba aquelas condições que eu já detenho e que às vezes são até bem pequenininhas, diminutas, mas estão lá. E que eu, então, preciso olhar com carinho para essas questões que podem ser afloradas, podem ser dimensionadas em mim, para que eu dê um novo valor, uma nova cor a essas condições, né? E hoje, se a gente for olhar, é exatamente isso que está acontecendo, tá? É esse chamado, é um momento em que nós temos que ser criteriosos com aquilo que nós estamos fazendo, com o quê? Porque nós estamos passando por uma aferição de valores. Essa aferição de valores é que vai dizer dessa veste que eu já uso. Então, quer dizer que não adianta eu estar bem arrumadinho, né? Não adianta eu estar bem escovada, as mulheres aí com as unhas feitas, né? Bem maquiada, não. Porque essa veste, ela é até invisível para a maioria de nós, né? A gente não consegue realmente verificar. A espiritualidade maior consegue, por isso que se diz da escolha. Então, hoje, verdadeiramente, estamos todos já escolhidos, porque nós estamos dentro desta festa. Esta boda vai acontecer independentemente se eu estiver vestida adequadamente ou não. Aí só que acontece aquele detalhe que aconteceu lá no finalzinho, que é justamente a pessoa é perguntada, né? Mas você tá aqui? Você não tá vestido com a túnica nupcial? E a gente até ri, assim, né? Quando lê uma primeira vez, assim, de uma tomada essa parábola e questiona, né? Mas como assim? Ele fez todo aquele esforço para chamar os convidados, né? Que foram várias tentativas, 3 tentativas diferentes, inclusive. E no final, é basicamente essa vivência nossa hoje. Porque ele saiu e falou assim, olha, agora já deu. Vocês vão lá e vão chamar todos. Então, se chamam todos, ou seja, bons e maus. Não há mais diferença, né? É bem isso que a gente vê aí, né, no dia a dia. Por isso que, às vezes, as condições, inclusive, de interrelações, das nossas percepções no trabalho, ou mesmo com a nossa família, a gente percebe que muita coisa hoje, assim, pequenininha, vira um escarcéu, né? Vira uma confusão. Por quê? Porque a acepção aqui desses valores, né, o dimensionamento de como nós estamos moralmente, não é só para o outro, é para nós também. Muito mais, inclusive, para nós, porque nós não estamos em condição de julgamentos. Nós estamos em condições, sim, muitas vezes, de apoiar e de orientar, de direcionar esse irmão, muitas vezes, se ele assim também quiser, né? Se ele aceitar. Tem esse detalhe. O que é muito difícil também para a maioria de nós, porque a gente quer ir lá e mexer, né? Quer colocar a nossa maneira,
quer conduzir a nossa maneira. E aqui nesse momento não existe a nossa maneira, porque nós também estamos tratando da nossa veste. Nós estamos tratando da composição energética para que a gente possa passar desta dimensão para outra. Lembrando, inclusive, que muitos irmãos nossos, já aqui até há mais tempo, inclusive, né, já estavam em condições, já vivenciavam essa energia. Então, ou seja, já haviam conseguido acessar a esta dimensão, acessar a esta energia. Por quê? Porque eles ouviram essa percepção que Jesus trouxe, que diferencia um pouco aqui da fala, mas te traz profundamente a informação de que escolhido nós já fomos, sim. Né? Chamados nós já fomos, principalmente. E escolhidos também. Agora, basta eu aceitar o convite. E para aceitar o convite, existe essa condição, que é a veste. Então, essa veste agora que vai fazer a diferença, como se fosse um convite, como se fosse uma senha, para que eu participe realmente destas bodas. E aí, a gente poderia até pensar, né? Porque dentro das bem-aventuranças também, tem uma das bem-aventuranças que nos chama muito profundamente, é uma lição, né, que cala muito aos nossos corações, no sentido de uma informação dessa senha que seria para nós adentrarmos um mundo regenerado. Será que alguém aí se habilita a falar para a gente qual que é essa bem-aventurança? O pessoal aí não está querendo participar hoje? Está. Porque quando a gente falava pessoalmente, né, a gente participava muito. E era uma maravilha. Agora o pessoal fica meio tímido aí, né? Mas eu vou continuar falando. Se alguém quiser dar uma sugestão aí, você me avisa. Tá, não, tá deixando. E é o quê? Essa bem-aventurança, ela vai fazer com que a gente realmente repense os nossos valores, né? Repense a nossa intimidade, repense os nossos posicionamentos, repense a qualidade dos nossos relacionamentos com as pessoas. E hoje é muito esse aspecto, né, que a gente está vivendo. Muitas vezes as pessoas estão mais reativas, estão mais nervosas, mais estressadas. E quantas vezes nós temos que passar de uma maneira diferenciada daquilo que nós faríamos em outro momento. Até para que a gente possa fazer realmente uma aferição de valor. E é um valor pessoal, é um valor individual. Então, essa bem-aventurança, acho que ninguém quis falar aí, né? Tá todo mundo tímido. Essa bem-aventurança, ela é a que diz do nosso coração, né? Que fala, bem-aventurados os que são puros de coração, porque eles herdarão a terra. E aí é a terra mesmo, né? É o espaço geográfico, é o local onde nós estamos hoje inseridos, né? Enquanto humanidade, enquanto materialidade dentro de um corpo físico. E por que isso? Porque está tratando exatamente da mansuetude, dessas virtudes que eu vou adquirindo e conquisto, então, uma característica, uma possibilidade de vivenciar, mesmo momentos difíceis, mesmo momentos que talvez em um outro momento eu olhasse e falasse assim, gente, eu não daria conta disso. E hoje, né, por, inclusive, entender a dificuldade também que o outro está vivenciando em conjunto, conjuntamente conosco, faz com que a gente tenha uma visão, uma perspectiva diferenciada daquilo que está acontecendo ali. E, portanto, a gente também vai ter uma outra atitude. Então, quando a gente reconsidera isso, acho que muito profundamente hoje nós precisaríamos olhar para essa situação vivenciada, né? Toda essa situação em que estamos todos inseridos, ou mesmo aquelas mais particulares no nosso dia a dia, na nossa casa, no trabalho, seja onde estivermos, lembrar dessa condição que o Cristo trouxe, de que escolhidos nós já fomos, porque foi Ele quem nos escolheu. E Ele nos escolheu por quê? Ele nos escolheu pela nossa tônica vibracional. Então aqui ele já deixa claro, porque nós já podemos hoje aperfeiçoar melhor o nosso entendimento, o nosso conhecimento,
desta parábola e de tantas outras falas dele. Então ele amplia o seu verbo, né? Ele amplia a dimensão em que nós possamos acessar para que a gente compreenda o que ele quis dizer. E então ele diz dessa tônica, dessa vibração, que é um raio ao qual nós pertencemos. Esta tônica, essa vibração, são onde diversos mestres, diversos espíritos, mentores, amparadores, o nome que nós quisermos dar, né? Aí fica num aspecto até que é muito pessoal para cada um, e não vai mudar nada o nome que a gente der. E eles, então, se aproximam de nós. Olha que interessante. Muitas vezes a gente pensaria que seria eu quem faria todo esse esforço, né? E sem que houvesse, então, uma aproximação deles. Em verdade, nós vamos caminhando, então, até um determinado ponto, e eles, então, se aproximam de nós. Por quê? Eles são atraídos pela tônica, por aquele raio, por aquela energia que eu já depreendo, aquela energia que eu já exponho, já transcende a mim, né? As pessoas já conseguem perceber. Isso sim caracteriza as virtudes. Aquelas que eu, então, já carrego, aquelas que eu tenho como realmente algo que é conquistável. São potencialidades. Por isso que nós dissemos, o autoconhecimento agora é fundamental. O confinamento, principalmente, né, para quem passou por ele ou para quem ainda possa passar por ele vai fazer com que a gente realmente olhe para dentro de si e busque essas características, essas potencialidades, muitas vezes, que estão ou adormecidas ou ainda não estão visualizadas por nós. Muitas vezes as outras pessoas até veem e falam, nossa, aqui você agiu assim, tal, mas eu, né, não, acho que não consigo, não dou conta. É como a pergunta lá no final, quando o senhor, né, dessas bodas entra e pergunta para ele, mas, meu amigo, você não está vestido com a veste aqui, né, apropriada para a festa, o que você está fazendo aqui? É quase que quando a gente se cala, quando alguém nos pergunta o que também nós estamos fazendo aqui. Ou se eu mesmo, né, eu superior, minha própria consciência, perguntasse a mim mesma o que eu estou fazendo aqui agora, na Terra, neste momento. Que é a pergunta que a gente fez inicialmente, né? Hoje a gente não tem que perguntar mais por que nós estamos aqui, nós já estamos. Né? Hoje não existe mais a possibilidade da escolha, nós já escolhemos estar. Então eu tenho que entender o porquê de estar. E se eu fui, então, chamada, convocada, se eu aceitei, inclusive, a convocação, alguns valores eu já detenho. Então o que eu tenho que fazer? Dar luz, colocar luz nestes valores. Aqui vai novamente uma outra chamada de Jesus, né? No Sermão do Monte, quando ele lá no finalzinho ele diz, vós sois a luz do mundo. E aí, nós ainda hoje temos uma enorme dificuldade, inclusive, de dizer sobre isso, mas também de aceitar essa luz em nós e talvez também até a luz no outro. Quantas vezes nos incomoda, né, a outra pessoa quando a gente percebe que ela tem um potencial maior? Então é hora realmente da gente olhar, né, interiorizar e pensar por que é que eu estou, né, talvez com antipatia da pessoa, ou como as pessoas às vezes costumam dizer, né, uma inveja branca. Isso nem existe, inveja é sempre inveja. Mas para que a gente dê uma conotação até mais simplória, né, mais simplista, a gente às vezes fala assim, e obviamente isso não existe. Então a gente olha e fala, por que eu estou? Porque muitas vezes aquela pessoa está dizendo de algo que nós temos capacidade também de fazer, mas que estamos subestimando. Nós encobrimos a nossa luz, começamos a ver a luz do outro, também queremos encobrir. Por quê? Se eu identifico que o outro está brilhando, que ele tem luz, qual o processo dele dentro da minha vida, dentro da minha existência? Ele vai fazer com que eu também tenha que dar uma melhorada, tenha que dar uma lubrificada lá na minha luzinha. Porque eu vou ficando intimidado com isso, né? Então a proposta, inclusive, da gente estar
vivendo um momento em que está tão heterogênea, né, as relações, ou mesmo as práticas de todos nós, é para isso, é para que a gente vá percebendo as condições, aquelas que eu não quero repetir, porque eu já fiz, com toda certeza. Isso aí a gente pode, né, estar consciente e aceitar, inclusive. É até a proposta do convite, é aceitar. Aceitar que se estamos aqui é por uma razão muito positiva, inclusive, para que a gente fizesse essa aferição moral de cada um, nossa própria. Então, quando eu vejo essas atitudes nos outros que eu ainda reprovo muito, que ainda me incomoda muito, eu tenho que perceber que aquilo está falando muito mais particularmente em mim mesma. Ah, tá, mas quer dizer então que eu faria exatamente o que a pessoa fez? Não, provavelmente não. Mas eu tenho muito medo que eu ainda seja mobilizada e que eu movimente novamente essas energias. Então, o que é preciso, né, entender e aceitar disso tudo? Que nós também já estivemos dentro do erro, já estivemos dentro das dificuldades, já estivemos dentro da dor, já impusemos dor aos outros, já impusemos dificuldades aos outros. E muitas vezes é por isso mesmo que nós estamos aqui, né, nessa existência. E muitos de nós, inclusive, religados novamente a este mesmo círculo, na verdade, nem é ciclo, eu ia falar ciclo, mas ciclo está para uma outra condição. Mesmo círculo, né? O mesmo círculo de pessoas, o mesmo círculo de espíritos, justo para renovar, para reconectar a nossa essência. Essa reconexão de essência é o que vai realmente trazer esse brilho, né? Essa luminosidade para as nossas vidas, para o nosso espírito, para a nossa veste. Vai fazer com que realmente a gente seja aceito nessas bodas que estão por vir, né? Que nós já estamos adentrando a elas. De verdade, André Luiz diz no Nosso Lar, né, desde aquela época, inclusive, né, que ele se sentia trabalhando sempre quando ele era convidado para ali organizar, por exemplo, uma palestra, né, alguma atividade em Nosso Lar, que ele se via como aquele que estava já trabalhando para vir essas boas novas, né, para vir essas bodas, o festim das bodas, que é o que nós estamos esperando. Então, é interessante a gente perceber, eu não sei cada um de vocês, mas as experiências são, né, muito pessoais, mas o que acontece muitas vezes? Nós começamos a preparar uma festa que seja, né, pequena muitas vezes, com a nossa família que seja. Né, nós somos tomados de uma alegria, nós somos tomados de um ânimo para preparar aquilo. Então, seja ali materialmente falando, mas aí também tem a nossa energia, né, que é a alegria, que é o carinho, que é aquele entusiasmo que é necessário ali, até para a gente organizar, mas também aquelas feituras das coisas que são materiais e também são necessárias. É claro que aqui tem que ficar evidente também que quando nós estamos falando dessa proposta do festim das bodas e dessa transição e passar para uma outra dimensão, ainda há materialidade. Então não é desconectar totalmente disso, né? Mas é entender que nós somos espíritos e espíritos atuantes na matéria e não no inverso, que muitas vezes nós vimos fazendo. Até porque se a gente faz isso, aí realmente a nossa veste começa a ficar rota. Que eu começo a dar as desculpas daquele segundo grupo, do primeiro e do segundo grupo deu. Não, eu não posso ir agora. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que cuidar do sustento da minha família. Não, eu não estou preparado agora para ir para as bodas, né? E olha que essas bodas, elas vão acontecer independente do seu preparo ou do seu despreparo. Ela não depende de nós para poder acontecer. Ela vai acontecer. Aliás, ela já está acontecendo, assim como dissemos, que muitos já participam dela. Então, aqui cabe a nós agora refletirmos o que nós estamos fazendo para realmente garantir a nossa participação. Por quê? Esse chamado hoje, ele é urgente, esse convite é urgente hoje, porque ele é como lá da passagem da última hora. Nós estamos nas últimas horas, né? Mas é fazer isso com essa alegria, como o André Luiz propôs, que a gente estivesse preparando
esse local, né, o mundo, a energia, né, consolidando essas energias para receber essas boas novas, para receber, inclusive, uma grande leva de espíritos que vão começar a renascer aqui, né, espíritos de alta hierarquia, inclusive, para darem andamento, aí fazendo realmente jus à parábola dos trabalhadores da última hora. Eles estarão retornando. Então, com a mesma alegria, a gente deve também estar preparando todo o terreno, preparando tudo aquilo que for possível, estiver ao nosso alcance, e começa em nós realmente, no nosso terreno, né, no solo do nosso coração, mas que se amplia. É o que Kardec diz, né, que a melhoria de um é a melhoria de todos, porque isso se estende, isso se amplia ao grupo, isso transcende. Então, a ascensão, ela nos diz disso também. Ela começa num campo individual, né? Ela tem esse processo que é totalmente individualizado, mas ela vai fazer com que nós possamos arrastar multidões. Eis aí uma das responsabilidades. Dar-se-á muito ao que se tem. E isso implica responsabilidade. Mas implica responsabilidade com amorosidade, com entendimento, com consciência, né? Com essa ampliação dessa consciência de que eu tenho, a partir das minhas ações, a responsabilidade de levar também outras criaturas, como dissemos, porque se eu observo, eu também estou sendo observado. Nós nos lembramos agora até, recordando, né, do livro Francisco de Assis, quando há lá uma passagem em que Miramês retrata assim, que muitas vezes a outra pessoa, olhando para as nossas atitudes, para as nossas ações, é o único evangelho que ela lê. Nós, muitas vezes, somos o único evangelho que as outras pessoas leem. Então, a nossa responsabilidade fica maior nesse aspecto. Não é uma responsabilidade que pese, que tenha que deixar-nos tristes ou com os ombros, né, caídos de peso, ou até doloridos, como muitas pessoas ficam, né, por esse acréscimo de responsabilidade. Mas é o contrário, tem que trazer para nós uma leveza, uma consciência de que nós já estamos carregando essa luz e de que então nós estamos também trabalhando em prol dessa melhoria da humanidade, tá? E ter isso como uma estrela guia das nossas vidas, né? Aquela estrela que mais brilha na escuridão, que vai iluminar os nossos caminhos para que a gente realmente processe tudo isso em nós mesmos, mas que também possa afagar os nossos irmãos, né? Aqueles que muitas vezes não têm os entendimentos que nós já temos, não têm a compreensão, ou muitas vezes nem têm as posses e as possibilidades que nós já detemos. E aqui que entra, né, um grande convite de Kardec nesse capítulo, no capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Trazendo para nós essa responsabilidade. E quando a gente trata da caridade, vale a pena lembrar, ela não é somente material, né? Ela é também moral. Então ela entra essa nossa virtude, que seria as nossas potencialidades, a luz que nós já detemos, a luz que nós já estamos conseguindo acender e carregar, para aliviar, né, aqueles corações daqueles que ainda não despertaram, mas que estão despertando pouco a pouco. O momento da humanidade, o momento que nós todos atravessamos, é realmente desse acordar. Então, nós temos irmãos que estão dormindo, né? Nós temos irmãos que já acordaram. Os que estão dormindo, estão dormindo. Eles vão dar trabalho a hora que acordar. Porque acorda no meio a festa já começou e eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. É mais ou menos igual o moço lá com a veste, porque ele não soube nem responder, né? Ele ficou calado quando ele foi perguntado por que é que ele não estava com traje nupcial. Muitas vezes essa também é uma característica nossa. E por que a gente não responde? Novamente, porque eu não tenho uma autoconsciência, eu não tenho consciência dos meus valores, eu não passei por uma ferição de valores. Agora, a outra questão é quando ele já acordou. Quando ele acordou, é o que nós estamos vendo aí na mídia, ó. Em todo tipo de conversa, todo tipo de fala, todo tipo de situação,
muitas vezes até estão falando das mesmas coisas, mas assim, ó, tudo atrapalhado. Então, só que ele está desnorteado, porque ele acabou de acordar. Então, ele precisa de uma mão amiga ou de uma conversa amiga para trazer mais luz, mais entendimento para a sua racionalidade, né? Para ele perceber qual o passo agora a seguir. Porque isso é o que está acontecendo. A maioria acorda e fica muito perdido, porque não teve essa cartilha, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer e de estar participando aqui até hoje. Já deu o nosso horário? A gente ainda tem 15 minutinhos. 15 minutos, ótimo. Então, o que acontece? Essa cartilha que nós trazemos, né, ela é uma responsabilidade para com esses que acordam e ficam meio que desorientados, né? O que eu faço daqui para lá? Tem condições ainda? Eu ainda posso participar dessa festa, né? É até uma recorrente, assim, a pergunta, não com esse termo, mas para a gente aqui trazer essa simbologia da festa aí, do festim das bodas. Então, muitos querem saber, nossa, mas eu não passei pelo processo todo, eu não fiz esse aprendizado que você fez, tem jeito? Quantas vezes é maravilhoso a gente perceber, porque essa pessoa se predispõe, e ela vai lá, ela faz a lição de casa, ela faz a lição de casa bonita, né? Dá gosto de ver, passa com louvor na matéria. E aí, quando vê, ela está melhor que a gente. Daí, 2 dias, 3 dias, ela está fazendo coisas que a gente não teve coragem ainda de fazer. É interessante isso, porque isso trata também, né, dessa perspectiva de que quando a gente acorda e se aceita, né, essa realidade que a gente vai viver, que somos luz, que eu sou luz, que eu pertenço à luz, e vou acessando isso e colocando isso na minha vida, isso é extraordinário. Aí, essa pessoa fez isso. Muitas vezes eu mesmo já entendendo isso a uma longa distância caminhando nisso, como dissemos, que se hoje a gente já está dentro do chamado, nós já aceitamos o chamado, nós também já negamos esse chamado muitas vezes, né? Nós já recusamos ele inúmeras vezes. Então, quando a gente consegue fazer isso, é até interessante, porque aqui se reverte o papel. A gente vê ele caminhando lá na frente e fala, ué, mas ele me ultrapassou, pegou aqui a rota e foi embora, né? Ficou, como a gente diz. E aí você olha e fala assim, ué, mas se ele conseguia estar dormindo ontem aqui. Eu falei com ele hoje, né? Já acordou, já despertou, já tá, ó, lá na frente. Então, peraí, também vou dar um jeito, vou fazer alguma coisa. Então, olha para você ver que a força de um vai levando o outro, né? Isso gera essa energia, né? Essa situação em que vai girar essa máquina, girar essa dinâmica da amorosidade, girar essa dinâmica, né, dessa perspectiva que a gente tem de que um vai conduzindo o outro, que é a fala de Kardec aqui que a gente trouxe, né? Que a melhoria de um é a melhoria de todos. Então não significa nem exatamente que é a nossa melhoria, pode ser até daquele que acabou de acordar ali. E aí nós vamos para um grupo que está desperto. Esse grupo desperto, muitas vezes, ele não tem, como a gente informou, ele sabe que já recebeu o chamado, mas ele não sabe exatamente o que fazer. E às vezes até tem um programa, tem inúmeros projetos, mas não sai do papel, não sai da fala, não sai da cabeça. Às vezes fica até com muita dor de cabeça. E fica pensando muito. Não tomam uma atitude. Então, somente estar desperto também não adianta. Tem que ter uma atitude. Aqui nós estamos o tempo todo falando de ações, né? Tem que ter a vontade, depois parte para a ação. Essa ação ela tem que ser pautada nessa possibilidade mesmo de fazer o bem para si mesmo, né? No primeiro momento, óbvio que, inclusive lá dentro da chamada da união com Cristo, quando Cristo convida a todos, chamando a eles de amigos e dizendo que foi ele quem escolheu a todos e nos escolheu, ele fala muito dessa condição da ação. Ele propõe a ação. A ação, inclusive, que ele propõe, ele fala, inclusive, mais energicamente, convidando a todos para amar uns aos outros. Então, nós percebemos que aí tem uma dinâmica
trabalha a nossa vontade, mas trabalha também o nosso coração, né? Tem que passar por essa energia, que é o amor, para que a gente possa superar as nossas próprias dificuldades e ainda, no caminho ali, na caminhada, a gente fazer um enlaçamento daqueles outros que estão ali meio que perdidos no caminho, ou mesmo que estão despertos também, não sabem muito bem como proceder e o que fazer diante de tudo que está acontecendo. Fica para a gente, né, a condição de que, se essas coisas acontecem, uma outra passagem que Jesus nos traz, né, nos trouxe a todos, que não se coloca fardos pesados em ombros frágeis. Todas as vezes que eu, particularmente, me vejo diante, né, de uma condição mais difícil na minha vida ou na totalidade, eu tento sempre lembrar disso. Porque isso vai me reportar a energia que eu devo ter. A energia que eu consigo ter. Porque se Jesus falou isso, ele falou para mim também. Né? Essa chamada de Jesus, ela não foi para os escolhidos, ela não foi para quem estava desperto. Essa chamada, ela é unânime, ela é para todos nós. Então, é o momento quando a gente olha realmente, tem que ter essa percepção como se Jesus estivesse aqui na nossa frente. A nossa maneira, não importa como a gente tenha essa intimidade com Jesus, mas importa que ele esteja à nossa frente, realizando esse convite, pedindo ali com toda a sua amorosidade que a gente caminhe, né? Que a gente reconecte, que a gente retorne ao Pai. E esse caminho realmente ele vai ser através da nossa ação, através da nossa amorosidade, através da abertura do nosso coração. Importa hoje também a gente perceber que já não cabem mais os conceitos, né, retrógrados, os preconceitos, as dificuldades que nós trazíamos até então, talvez até 3 meses, 4, 6 meses atrás, né, antes de tudo isso acontecer, porque hoje todos nós estamos vivenciando a mesma dor e a mesma dificuldade. Então, coletivamente, a dor é de todos. A saída, né, a opção é para aqueles que vão despertar, mesmo estando passando pela dor e pela dificuldade. A saída hoje é nós encararmos toda essa situação que nós vivenciamos, entendendo isso como nós estamos organizando essas bodas para um futuro. Para um futuro que muitos de nós vamos participar. Seja agora, né, com essa experiência que nós temos, com essa vida, com essa encarnação, ou seja, com uma próxima oportunidade. Por quê? Quando lá no final dessas bodas, ele retira aquele que estava sem a veste nupcial, e é uma figura forte quando ele diz, né? Ele foi atado às mãos e os pés e foi retirado para as trevas exteriores, está falando da lei de karma, né? Da ação e reação sobre as atitudes. Então, quando nós já temos o conhecimento e o entendimento, nós precisamos perceber que diante de uma ação hoje mais negativa ou imprudente nossa, nós precisamos voltar atrás imediatamente e reparar essa ação, né? Primeiro, consciencialmente, auto-perdão, sim, né? Ho'oponopono, sim, é uma ferramenta extraordinária, tá? Embora muitas vezes, né, a gente perceba isso como sendo, da nova era, é de místicos e tal. Hoje, nós estamos num campo em que não dá mais para fazer essas diferenciações. Nós precisamos pegar aquilo que está dando certo, aquilo que cala fundo ao nosso coração, independente de como aquela ferramenta chegou até nós, como que aquele processo chegou até nós. Porque se chegou, era para nós. Lembra como a gente falou? Estava dormindo, acordou, está desperto. E em cada uma dessas etapas, nós vamos encontrando aí que entra a lei da sincronicidade, que também está muito falada aí na mídia, né? Que é isso. Que é o que para a gente dentro da doutrina é dizer que não há coincidências, não existe coincidência. Existe aquilo que nós, inclusive, fomos trabalhando, fomos avançando na nossa consciência, né, no nosso plano consciencial e atingimos. E por isso chegou até nós. Então, nós vamos percebendo que essa sincronicidade hoje,
ela tá tão fantástica que se você pensar algo aqui agora e for para a internet, imediatamente você vai encontrar. Por quê? Porque se estiver dentro do seu merecimento, e aqui fica até uma dica, né, para todos aí que gostam da lei de prosperidade, do processo de cocriação, né, tudo isso que a gente ouve, que são outras tantas palavras para dizer tudo aquilo que tem dentro da cartilha toda do Espiritismo, né? Mas não importa. Importa saber aqui que isso que aconteceu. As pessoas que estavam ali já ou despertas ou acordando, pegaram e avançaram, foram para frente com essas propriedades, né, que não são só nossas. Ela é do mundo, ela é de todos. Porque todos, né, todos são convidados. Talvez nem todos são aceitos, mas todos estão convidados. Essa parábola eu acho extraordinária também para que a gente repense e deixe por terra as nossas discriminações, os nossos preconceitos, né? A nossa consideração, às vezes, muito diminuta com relação aos outros. Porque aqui, quando ele fala da veste, novamente, ele não está falando de uma veste material, é de uma veste espiritual. A fala, né, o encerramento dela, levando ele para as trevas exteriores, diz perfeitamente daquilo que acontece a qualquer um de nós, inclusive neste momento, que mesmo estando todos aqui dentro desse convite, se nós não formos aceitos por esta ou outra circunstância, a gente precisa entender que Jesus deixou isso muito claro para todos nós. Há muitas moradas na casa do Pai. Muitas. Muitos. Basta sair aí agora à noite e olhar as estrelas. É muita estrela, né? É muito planeta, é muita coisa acontecendo aí fora. Só que eu penso, né? Eu particularmente, não sei se vai calar o coração de todos, mas fica aí o convite para reflexão. Que é como o André Luiz falou. Eu cheguei até lá e estou ajudando a arrumar a mesa, como eu falei, quando a gente vai receber a família, quando podia, né? Agora nem tanto. Como eu vou receber a família em casa, ou fazer uma festa, eu não faço aquilo com alegria e eu não estou preparando uma festa que eu quero participar, eu quero estar lá no final. Então, acho que aí fica um convite muito, né, agradável e muito, muito claro assim, para os nossos corações. Que nós estamos na preparação, e isso já há milênios. Então, se a gente está aqui na porta de entrada, com um convite, inclusive, e que a gente entendeu que é só mudar essa roupa, e que ela nem é material, eu não preciso comprar, não preciso de cartão de crédito, não preciso dividir muitas vezes, é só eu renovar, então, inclusive renovar primeiro a esperança, né? Que ela tem ficado bem perdida aí no meio das dificuldades que a gente vai se colocando, né? Eu gosto muito da frase de Lao Tse e deixo aqui também para finalizar. E ele diz assim, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Com certeza. Nós precisamos começar a pensar dessa maneira, porque senão a gente fica muito sobrecarregado, né? E a gente começa a querer arrastar a dor. E isso não cabe a nós, não cabe a ninguém. Nós precisamos, sim, interpretar aquela dor que ela está querendo me dizer. Até a dor física é isso, né? É uma dinâmica que eu preciso ter de diálogo, ter essa percepção e pensar, então é isso aqui. Então eu vou mudar. Então é um mau hábito alimentar, por exemplo, se é uma física. Se é moral, se todo dia na minha porta, né, da vida, das experiências, bate sempre a mesma coisa, eu preciso repensar. Mas, né? É aqui no coração que tem que vir a mudança. Mas, chegamos ao fim, né? Desculpa interromper, assim, tá muito legal o papo, muito, muito produtivo. Mas Sim. A gente está nos 2 minutinhos finais que eu dedico à prece final. Sim, tá certo, então. Então, agradeço, né, aí pela oportunidade também a vocês e espero que tenha ficado uma boa mensagem para todos. Não, com certeza. A prece é com a gente também, né? Por favor, se puder fazer. Sim. Agradecemos, Senhor Jesus, essa extraordinária oportunidade. Aproveitamos também a oportunidade para agradecer por estarmos encarnados, por estarmos vivenciando experiências e oportunidades
para libertar a nossa consciência e as infinitas possibilidades de Deus para as nossas vidas. Lembrando, Senhor, das tuas palavras sobre os fardos pesados, queremos sim também reconhecer em nós as nossas potencialidades, as nossas virtudes, tudo aquilo que nós já conquistamos, Senhor, seja nesta experiência terrena ou em quaisquer outras que nós tivemos por esse universo de meu Deus. E que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tenha compaixão de todos nós inseridos nesta dinâmica de aprendizado. Mas que nós possamos sim sair daqui, todos nós, renovados, burilados e conscientes, Senhor, da nossa luz. Conscientes de onde nós viemos e para onde nós estamos retornando, para a tua casa, meu Pai. E que nós possamos sair daqui vitoriosos por havermos realizado grande parte, se não toda, a missão que nós nos propusemos a fazer. Agradecemos por isso aos nossos mentores, que amorosamente estiveram aos nossos lados, estão ao nosso lado e que nos acompanham nessa estrada, este caminho chamado vida, existente aqui nesta terra, neste momento. Muito obrigada. Gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Eu tenho 10 segundos, vou agradecer demais em nome da casa, tá bom? Foi Eu muito que bom, agradeço. muito produtivo e obrigado, Márcia. Obrigada. Obrigadão, viu? Eu que agradeço.